10 descobertas impressionantes sobre a vida em Marte. A descoberta de vida extraterrestre seria a maior conquista científica da história. Embora existam muitas ciências e tecnologias mais insanas em termos técnicos, encontrar vida tem as implicações existenciais mais grandiosas. No momento, o melhor lugar para encontrá-la é Marte. De fato, existem muitos sinais intrigantes de vida e ambientes promissores para formas de vida passadas ou mesmo presentes. Uma ideia levanta a possibilidade de já termos descoberto e eliminado organismos marcianos lá na década de 1970. No geral, deveríamos estar gratos, se não extremamente animados, que a descoberta de vida alienígena possa acontecer, bem, amanhã. E se existe vida em Marte, ela deve existir em muitos outros lugares, incluindo em alguns planetas ou luas, onde pode ter se tornado inteligente e formado civilizações. Então vamos agradecer a Marte pelas implicações existenciais alucinantes oferecidas pelas descobertas abaixo. A vida pode existir atualmente na superfície de Marte. A maioria dos cenários inclui a descoberta de sinais de vida antiga, como substâncias químicas ou um belo fóssil em uma rocha. Mas existe a possibilidade de que exista vida em Marte hoje, e não nas profundezas de uma caverna ou em algum lugar inacessível. Em vez disso, a vida pode estar prosperando em bolsões de água derretida na superfície de Marte. Na Terra, poças semelhantes de água derretida estão repletas de seres vivos, incluindo fungos e cianobactérias. O gelo de água de Marte caiu como neve há milhões de anos, misturado com poeira. A neve se solidificou em gelo empoeirado, e os grãos de poeira absorvem calor por serem mais escuros. Esse calor derrete um pouco de água a poucos metros abaixo da superfície do gelo, potencialmente criando um ambiente habitável. Além disso, a luz solar penetra o suficiente para permitir que a fotossíntese ocorra até uma profundidade de 3 metros abaixo do gelo. Talvez tenhamos encontrado vida marciana e a matado acidentalmente. A NASA encontrou vida em Marte na década de 1970, mas a matou acidentalmente? Exploramos Marte há mais de 50 anos graças aos módulos de pouso Viking, lançados em meados da década de 1970. Esses módulos realizaram alguns experimentos de detecção de vida bastante instigantes, que deram positivo. Bem, alguns deram, mas não todos. Embora confuso e intrigante, o consenso era de que nenhuma vida havia sido descoberta. Mas outro cenário possível é muito mais alucinante e deprimente. Descobrimos vida e a eliminamos imediatamente. Como resultado, alguns testes deram negativo. Teoricamente faz sentido, já que qualquer organismo em Marte estaria adaptado a um modo de vida muito árido. Como as sondas Viking realizaram experimentos que adicionaram água ao solo marciano ressecado, isso pode ter afogado quaisquer organismos adaptados à seca que pudessem estar presentes. Além disso, os experimentos aqueceram uma amostra marciana para verificar a presença de compostos orgânicos, o que por sua vez poderia ter matado certos organismos que talvez estivessem apenas cuidando da própria vida até nossa chegada. Em última análise, nossas futuras buscas por vida marciana também devem garantir que não a matemos acidentalmente. Marte era um paraíso habitável no estilo férias. O que aconteceu com as praias arenosas de Marte? Marte não era apenas habitável, mas também um excelente local de férias, semelhante aos paraísos praianos da Terra. Infelizmente, para os futuros viajantes espaciais, a beleza idílica e praiana de Marte está a vários bilhões de anos de distância. É o que afirma o rover chinês Zhurong, que explora Marte. Teve uma vida curta, mas frutífera, pois revelou os antigos litorais,
praias arenosas e ondas quebrando do nosso vizinho vermelho. Em seu único ano de operação, o Jurong, nomeado em homenagem ao deus chinês do fogo, viajou 1,9 quilômetros para detectar depósitos subterrâneos de praia no local de um oceano há muito desaparecido. As novas informações ajudam a pintar um quadro marciano impressionante, mostrando o planeta vermelho com um oceano enorme que ainda cobria metade de sua superfície há cerca de 3 bilhões e 600 milhões de anos. Com ondas e rios carregando sedimentos, muitos materiais se misturaram e aumentaram as chances de vida marciana. Marte tem água subterrânea suficiente para cobrir toda a sua superfície. Embora Marte já tenha tido praias idílicas e oceânicas há muito tempo, aparentemente ainda é um planeta muito úmido, abaixo da superfície. Em termos de disponibilidade, essa água escondida não está. Ela está trancada no subsolo, muito fundo para ser explorada. É o que afirmam pesquisas recentes que utilizam ondas sísmicas, criadas por terremotos marcianos, para analisar o interior do planeta vermelho. A quantidade de água no interior marciano é realmente impressionante. Nosso vizinho vermelho esconde água suficiente para encher seus oceanos vazios e antigos. Ela tem água suficiente para cobrir todo o planeta a uma profundidade de cerca de 1,6 quilômetros. Infelizmente, se você está imaginando um oceano no estilo de viagem ao centro da Terra, esse não é o caso. A água reside em minúsculos poros rochosos e rachaduras no meio da crosta do planeta, a profundidades de 11 a 21 quilômetros. Curiosamente, se existisse vida em Marte, ela ainda poderia existir, alimentando-se dessa água oculta e protegida da superfície áspera e sem ar. Cientistas podem já ter detectado sinais de vida em Marte. Na busca por vida em Marte, existem vários cenários alucinantes, incluindo o cenário em que já detectamos vida em Marte. Isso é cortesia do Perseverance, da NASA, que, sim, devemos considerá-lo uma pessoa. Encontrou as tentadoras manchas de leopardo e sementes de papoula no planeta vermelho no ano passado. Esses objetos sugerem vida marciana no passado, afirmam vários cientistas. As manchas de leopardo têm apenas 1 milímetro de tamanho, e as sementes de papoula entre elas são ainda menores. Esses pontos basicamente são encontrados no antigo leito de um rio chamado Neretva Vallis. Este é um dos lugares onde os cientistas tinham mais esperança de encontrar vida, mesmo antes desta descoberta de leopardo. Além disso, não parece que as características tenham sido criadas por processos abióticos, ou seja, sem vida, envolvendo calor. Finalmente, combinado com o fato de que características análogas na Terra são impulsionadas por micróbios, vamos cruzar os dedos para que isto possa anunciar a maior descoberta científica até agora. Perseverance pinta imagens de um Marte quente, úmido e estranho. Algumas das melhores descobertas acontecem acidentalmente, ou por capricho. Recentemente, o professor da Purdue e especialista em Marte, Roger Wiens, fez o rover Perseverance disparar seu laser contra uma rocha marciana estranhamente pálida. Não era o tipo de laser de ficção científica que derruba caças T, mas um tipo de laser exploratório que avança a ciência. As evidências, auxiliadas pelo laser, apontam para um Marte mais quente, mais úmido e mais estranho do que o esperado. A rocha continha muito alumínio associado à caulinita. A caulinita é um mineral que geralmente se forma em ambientes muito favoráveis à vida, como em locais quentes e chuvosos, ou ao redor de fontes termais e outras áreas hidrotermais. Podemos estar procurando os sinais errados de vida. Em vez de procurar proteínas, vamos procurar gordura. É o que diz a geoquímica Anais Roussel, de Georgetown, porque os aminoácidos não são bons marcadores de vida.
Eles podem se formar sem vida e estão presentes em lugares como meteoritos. No entanto, as moléculas lipídicas, gordura, encontradas nas membranas celulares, a barreira celular, são um indicador melhor, pois sinalizam a existência de vida. No entanto, há um problema. Marte perdeu sua atmosfera protetora há 4 bilhões de anos e foi bombardeado pela intensa radiação de supernovas. Infelizmente, é provável que esses bilhões de anos de bombardeio de supernovas tenham degradado quaisquer sinais de vida gordurosa na superfície de Marte. Para encontrar fósseis marcianos, talvez tenhamos que cavar bem fundo abaixo da superfície vermelha. A cratera Gale, lago, teria sido um ponto turístico. O sistema solar está repleto de maravilhas do passado, presente e futuro. Uma das atrações turísticas mais procuradas do planeta, para qualquer viajante espacial do tempo, teria sido a cratera Gale, a bacia de 153 quilômetros de largura logo ao sul do Equador marciano. Há muito tempo, a cratera Gale era um lago. E embora seja evidente à primeira vista que as mudanças climáticas cósmicas a transformaram em um deserto árido, os cientistas agora afirmam que sua água existiu por muito mais tempo do que se imaginava. Como alguém pode detectar água que remonta a 4 bilhões de anos atrás? Afetou outras partes da paisagem, principalmente a rocha de arenito. Mais interessante ainda, os pesquisadores não sabem exatamente que tipo de água era. Pode ter sido salmoura-neve derretida ou líquido pressurizado, cada um com suas próprias implicações para a vida. A água salgada, por exemplo, tem um ponto de congelamento mais baixo do que a água não salgada. Alguns dizem que a água de Marte foi basicamente vaporizada há cerca de 4 bilhões de anos, desde o desaparecimento do campo magnético protetor e da atmosfera. No entanto, é possível que a água tenha permanecido por muito mais tempo. Talvez ela só tenha desaparecido no final do Hesperian, a idade de Marte que durou de 3 bilhões e 700 milhões a 2 bilhões e 900 milhões de anos atrás, aumentando as chances de surgimento da biologia em nosso vizinho vermelho. Marte era um planeta de rios. Se você quer encontrar vida, siga os rios. Os rios são altamente propícios à vida porque arrastam sedimentos e minerais pela superfície e para os mares. Portanto, a descoberta de rios antigos em Marte é sempre emocionante. E não estamos falando de apenas alguns. Um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia classificou Marte como um planeta de rios. O estudo incluiu dados de satélite, imagens do rover Curiosity e varreduras tridimensionais da Terra. Em conjunto, esses dados sugerem que formações de crateras comuns, chamadas paisagens de bancada e nariz, são vestígios de antigos leitos de rios. Anteriormente, essas formações não haviam sido associadas a causas ribeirinhas, revelando que Marte era ainda mais úmido do que se esperava. Com toda a sua água antiga e atual, cada descoberta parece tornar mais provável que Marte tenha sido, ou seja, habitado por pelo menos algumas coisas minúsculas. Marte pode ter sido como Yellowstone. Yellowstone, o primeiro parque nacional dos Estados Unidos, ganhou fama global por suas diversas maravilhas naturais, especialmente suas fontes termais prismáticas, que fumegam e borbulham com uma atividade multicolorida. Mas assim como aqueles comerciais da Maybelline dos anos 90, as fontes termais não nasceram assim tão fabulosas. Em vez disso, as cores se desenvolvem e refletem as comunidades microbianas que vivem atualmente nesses ambientes. Curiosamente, é possível que comunidades semelhantes existissem em Marte bilhões de anos atrás, quando nosso planeta irmão vermelho abrigava suas próprias fontes termais.
Essa vida potencial surgiu da destruição. Marte foi bastante atingido por cometas e asteroides ao longo de sua longa trajetória e sofreu um abalo especialmente brutal há muitos anos. Os maiores impactos, com centenas de quilômetros de extensão, da antiga barragem criaram um calor tão intenso que poderia ter transformado as crateras em fontes hidrotermais. O que há de tão especial nas nascentes? Elas fornecem nutrientes, como o enxofre que mantém os micróbios vivos e com mau cheiro em Yellowstone. Em Marte, elas poderiam ter oferecido uma janela de milhões de anos para que algum tipo de vida se estabelecesse. Então, o que tudo isso significa? Talvez estejamos mais perto do que nunca de uma resposta que a humanidade procura há séculos. Estamos realmente sozinhos no universo? Marte tem sido um planeta cheio de surpresas e pode estar apenas começando a revelar seus maiores segredos. Cada nova descoberta aponta para um passado vibrante e, quem sabe, para uma presença discreta, mas real, ainda hoje. A próxima grande revelação pode surgir amanhã, na próxima escavação, ou no próximo feixe de dados vindo do espaço. E quando acontecer, o mundo nunca mais será o mesmo. Se você curtiu esse mergulho nas possibilidades de vida em Marte, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos cósmicos como este. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue olhando para o céu.